Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 16 de abril, e o tema que estudaremos a nossa lição será Temam a Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que diz assim: Vi outro anjo que voava do ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-la aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua, povo, dizendo: Temam a Deus, deem-lhe glória, pois chegou a hora de julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Salta aqui aos nossos olhos a ordem de temer a Deus. O que é temer a Deus? Quando olhamos aqui para o texto especificamente, no texto de Apocalipse capítulo 14, verso 7, o termo temer no grego koine, que foi o grego utilizado para se escrever no Novo Testamento, a palavra é phobeu, que significa especificamente ter reverência, ou se submeter à vontade de outra pessoa. Isso aqui muda completamente o conceito que algumas pessoas têm sobre temor. Temor, na perspectiva ocidental, principalmente, é você ter medo de alguém. É você deixar de fazer algumas coisas ou fazer outras porque você tem medo de uma pessoa, do que ela pode fazer a você. Temer a Deus, na perspectiva bíblica, é já por si só, na perspectiva do que o próprio Salomão escreveu lá em Eclesiastes e também em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É você entender uma coisa muito básica. A nossa visão é muito limitada. Eu gosto muito de uma ilustração usada pelo pastor Mark Finley, quando ele vai mencionar que em determinado momento ele estava fazendo um voo que ligava os Estados Unidos a Singapura. E quando o avião estava levantando voo de Singapura em direção à cidade de Nova York, se é que não estou enganado, ele mencionou que percebeu exatamente ao lado dele duas meninas, uma mais velha e uma mais nova. A mais novinha devia ter aí algo em torno de 5, 6 anos, não mais do que isso. Percebeu que as duas meninas estavam viajando desacompanhadas, a comissária de bordo estava ali cuidando ali das duas, ou passava ali para saber se elas estavam bem, e ele começou a prestar atenção enquanto as duas dialogavam. A mais novinha olhou para a mais velha e disse assim: dei uma olhada pela janela enquanto o avião estava levantando voo, já agora sobrevoando Singapura. Veja as luzes de Nova York. Ele diz que interiormente ele se riu, pensando na visão curta que aquela menina tinha. Eles mal haviam levantado o voo de Singapura e ela achou que aquelas luzes que ela estava vendo lá embaixo já eram as luzes de Nova York. Eles estavam a muitas horas de distância de Nova York. Quando você pensa um pouco a respeito dessa visão curta e limitada que a gente tem, você é capaz de poder entender um pouco daquilo que é a nossa visão em relação ao todo. Nós não somos capazes de poder saber o que vai acontecer na nossa vida daqui a um segundo. Muito menos aquilo que será o nosso futuro, ou quais são os caminhos, as opções que temos diante de nós. Às vezes nem sequer isso nós somos capazes de nos aperceber. Ainda assim, o Senhor Deus nos trata de uma determinada forma, onde Ele coloca o seu Espírito à disposição, onde Ele coloca os ensinamentos, as verdades que Ele revelou através dos santos profetas e apóstolos para servirem de norte, para podermos fazer boas escolhas na nossa vida. Aí você olha para isso tudo e percebe que muita gente ainda está vivendo completamente perdido, sem saber, sem ter o mínimo norte para aonde está seguindo, dando seus relacionamentos interpessoais, no seu casamento, na educação dos filhos, na própria vida espiritual. E gente que não tem razão para poder viver. E gente que trabalha, até consegue ganhar um bom dinheiro, mas não consegue felicidade. Parece ter um buraco dentro do seu peito. Nada é capaz de poder preencher o vazio da alma. O que está acontecendo com essas pessoas? Talvez se eles tivessem uma visão mais clara de quem é Deus e de quem eles são, entendendo que o Senhor Deus tem uma visão muito mais alargada do que a nossa. Nós jamais seremos capazes de poder entender a dimensão daquilo que é a visão de Deus. Deus
Para ele, passado, presente e futuro são uma coisa só. Então ele conhece cada entroncamento da nossa vida e sabe aonde os caminhos que poderemos tomar nos levarão. Por isso ele tem prerrogativas suficientes para, através do seu Espírito, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, tentando nos influenciar para podermos fazer melhores escolhas. Porque ele sabe aonde as escolhas que faremos nos levarão. Por isso, temer a Deus é exatamente o oposto daquilo que o Lúcifer fez no céu. Lúcifer, lá em Isaías capítulo 14, ele é descrito como alguém que diz para si mesmo: eu vou subir acima das mais altas estrelas de Deus, eu vou estabelecer o meu trono, eu serei igual ao Altíssimo. Eu não quero me submeter a Deus, eu quero tomar as minhas decisões independente de Deus, do que Deus pensa. Não tem nada mais louco do que isso. Olha aonde esse caminho escolhido por Lúcifer o levou. E não só isso. Quanta gente machucada no meio do período do seu caminho, como reverberação de uma escolha errada que ele fez no céu, quando resolveu deixar de temer a Deus. Ou seja, de entender que a visão de Deus é muito mais alargada do que a nossa. Então você submete a sua vontade à vontade de Deus, porque você entende que ele tem elementos nas mãos que o ajudam a entender os nossos caminhos. Para que de alguma forma, quando ele menciona em sua palavra, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, siga nessa direção e não naquela outra, ele sabe o que está falando. Ele não está falando à toa. Temer a Deus significa que você reconhece que ele tem essa visão mais alargada e que ele pode te ajudar a tomar as grandes e as pequenas decisões da vida. E o mais interessante é que, se pararmos para ouvir, o Espírito Santo estará bem ao nosso lado, sussurrando no nosso ouvido. É aquela voz por detrás que diz: esse é o caminho, ande por ele. Eu gostaria de orar a Deus pedindo a ele para que me ajudasse a aprender a viver no temor do Senhor, fazendo boas escolhas. Você não quer fazer o mesmo junto comigo? Antes de podermos orar por isso, entretanto, nós vamos dar uma olhada na nossa comunidade de oração, para podermos orar por algumas pessoas que mandaram seus pedidos para a gente. Vem comigo. Eu quero começar esse momento de oração com um pedido que foi feito pelo Lenin Hernandes. Ele diz assim: bom dia, paz do Senhor. Peço com carinho que orem por minha família. O inimigo tem peneirado tanto, tem provocado tanto e testado a nossa paciência em meio a algumas situações. Pessoas e até mesmo tentando tirar o nosso foco para deixar de significar a nossa vida espiritual. E ele aqui vai mencionar que uma das coisas que tem tirado a paz da família dele é que a própria esposa fez um concurso e acabou sendo chamada para trabalhar numa outra cidade. Então, eles estão agora afastados geograficamente. E esse afastamento tem trazido muito prejuízo, tanto para ela quanto para ele. Ele pede oração para que eles já solicitaram uma transferência dela para a cidade onde eles vivem, para que eles possam estar mais próximos uns dos outros. Vamos orar por isso, para que Deus possa intervir nesse caso, pode ter a certeza. Eu tenho aqui também a Sinália Nascimento. Ela diz assim: que Deus abençoe as minhas irmãs e irmãos de sangue em Cristo Jesus. Que Ele abençoe também minhas tias, a Maria José, a Marinalva, a Alice, pela saúde delas e para que elas ouçam a pregação do Evangelho. Vamos estar orando aqui pelas suas irmãs e irmãos. A Silvana Araújo, ela diz: oi, pastor, peço oração pela minha filha, ou pelas minhas filhas que estão afastadas do caminho do Senhor. Peço oração também pela minha neta, que é autista. Vamos orar sim, pode ter certeza. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que tens feito por nós até aqui. Pela certeza que temos de que o Senhor cuida de cada um de nós. Por favor, nos ajude a permanecermos firmes em Ti, tendo sabedoria para fazer as melhores escolhas, usando o nosso livre-arbítrio para podermos viver no temor do Senhor, entendendo que a sua visão é muito mais alargada do que a nossa. Colocamos também, Pai, diante do Senhor, cada pedido que foi aqui mencionado. O Senhor conhece as pessoas, o Senhor conhece também a motivação de cada coração. Eu te peço que o Senhor possa intervir na vida de cada um deles. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?